é o Casa.com de hoje. Vamos falar de arquitetura e seus estilos. Clássico, contemporâneo, rústico, moderno. E quem está aqui para conversar com a gente a respeito disso é Simone Carvalho, arquiteta especializada em arquitetura de interiores. Oi Simone, tudo bom? Tudo ótimo. Conta pra gente um pouquinho dos detalhes das 3 obras que a gente visitou, que você fez, com estilos diferentes, né? Que mostram ali um pouco da personalidade dos moradores. Então, Rô, esses 3 trabalhos, eles são interessantes justamente para a gente fazer essa análise de como a gente tem condições, né, como o profissional tem condições de compor com o gosto do cliente, né, a preferência dele a um determinado estilo, com o novo, com o atual, como que a gente pode pincelar um pouquinho do que é da gente com o do cliente, sem interferir e sempre assim, priorizando que a casa, que o espaço é dele, né, é ele que vai estar ali morando, é ele que está ali usufruindo, então a gente tem que ter esse respeito com o gosto e com toda essa história que o cliente chega pra gente, né? E conta pra mim um pouquinho de cada um dos ambientes. Bom, a gente tem ali, foram botados aqui com 3 casas diferentes. Uma primeira proposta, a gente tem um estilo que a gente pode dizer hoje muito atual, que é essa coisa do rústico, mas é um rústico mais chique. Esse rústico mais chique a gente apela mais para materiais de demolição, para muito vidro, para vir de encontro com a leveza, já que a madeira de demolição ela não nos dá essa leveza toda, então a gente entra muito com o vidro, que é um material mais contemporâneo, e a gente faz o confronto dos 2 estilos, né? Já numa segunda obra, que vocês também visitaram, a gente já tem um estilo mais moderno, aí é uma cliente que queria umas linhas mais retas, a gente tem muito aquele trabalho do branco, do preto, que é uma característica do estilo moderno, são cores tipicamente do estilo moderno, é onde a gente pincela também com alguns elementos da decoração, do design contemporâneo. E na terceira é o estilo clássico, né? Onde a gente tem ali uma cliente que também traz uma história para a gente com um acervo grande, uma cliente que viajou muito, então ela teve muito e tem muito contato com essa coisa do clássico, com histórias, com museus, ela tem ali quadros que ela arrematou em museu, e a gente fez o quê? Deu uma nova releitura também para o ambiente dela, tentando fazer disso, através da junção do contemporâneo, um ambiente mais atual, né? menos pesado, né? Dá uma leveza, a gente tentou trazer essa leveza junto ao clássico. Então a gente faz essa mescla, né? A gente fica linkar um estilo com o outro, eu acho que esse é o grande lance do trabalho de interiores hoje, né? E marcar nesse trabalho a personalidade realmente dos moradores, dos né? moradores, que é assim, eu acho que é o meu recado aqui, Rô, que eu até agradeço pelo espaço. Acho muito legal a gente ter a oportunidade de estar dizendo isso para vocês. E o papel do profissional é esse, né? Muitas vezes a pessoa liga, faz o primeiro contato e fala assim, então eu queria fazer um trabalho, mas qual que é o seu estilo? Né? Na verdade, nesse momento, no momento da contratação, o meu estilo é o que menos importa. Importa eu saber trabalhar o seu com o repertório, claro, com todo o acervo técnico que a gente traz junto, essa carga técnica que a gente traz, e a gente saber juntar tudo isso e, enfim, tentar fazer aí um bom trabalho. Quer dizer, existe aí uma leitura mesmo dos hábitos, né? Do papel do arquiteto, no que você está dizendo, quer dizer, trazer o hábito de vida, né, a personalidade do cliente para a casa dele de uma forma bonita. Com certeza, Ângela, essa coisa da gente chegar e você não, eu acho assim, você não pode chegar e falar, abre mão, às vezes a pessoa tem lá uma mesa, eu herdei a mesa da avó, aquilo tem uma história, tem significado, tem sentido, aí chega lá, não, essa mesa não serve, está fora de moda. Não, a gente tem que priorizar o que é importante. Então, quando você faz um projeto, você vai justamente nisso, não é só a questão do objeto em si. Isso que tem que focar o que aquilo significa, né? O que significa na história da pessoa. Então, você não pode chegar e pedindo para as pessoas abrindo mão de coisas que fazem parte da vida, de todo um contexto, de todo, né?
Realmente você tem que ter a sensibilidade, tem que ter essa psicologia mesmo, de saber respeitar. Porque isso é respeitar o espaço. Aí a gente está falando do espaço aqui, né? O espaço meu, o que é importante para mim, aí eu estou convivendo dentro do meu ambiente, né? Além disso, Simone, você tem alguma dica para o nosso telespectador com relação a esse momento da contratação? Porque eu acredito nisso que você está dizendo, é muito de afinidade. Com certeza, muito de afinidade. Eu acho que a contratação é das duas partes, tanto do profissional como do cliente. É importante que você faça uma pesquisa, que você veja com que linha de trabalho esse profissional desenvolve seu trabalho, você saber como é que conhecer trabalhos anteriores, ver qual que é a experiência, como que é o contato do profissional em obra, é importantíssimo, porque papel, projeto é uma coisa, ali a obra, a convivência em obra é importantíssimo para se dar um bom andamento, para a gente ter um resultado final. Então, buscar o histórico do profissional é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada mais uma vez pelo espaço, obrigada. E parabéns pelo programa. Obrigada a você por estar aqui com a gente. E vamos combinar mais vezes. Com certeza. A gente volta a trazer coisas mais bacanas, assim, coisas mais diferentes que você tem para mostrar. Obrigada, meu anjo. É isso, gente. Especialcasa.com fica por aqui. Casa.com